Olá, estamos aqui para começar mais uma aula do nosso estudo de teologia. Hoje a gente vai começar com mais uma aula do estudo de teologia. Eu quero estar estudando com vocês. Nós estudamos na lição passada uma introdução. Nós vamos continuar hoje numa introdução, porque como a matéria fala de muitas coisas, hoje a gente vai continuar na nossa introdução. E eu quero que vocês estudem comigo a questão da teologia. Mas antes, eu quero deixar aí para você que quer fazer o curso e receber os nossos materiais de estudo. Na primeira aula tem o nosso número do WhatsApp, tem também o nosso e-mail. Nessa eu não botei, porque eu preparei o slide e não coloquei. Então, mas se você quiser, eu vou estar falando aqui, nosso telefone de WhatsApp é 021 9865 66072. E o e-mail, para você mandar suas dúvidas, se você quiser o certificado, será mario.wellington75@gmail.com. Você pode pegar isso tudo na nossa primeira aula. Bem, hoje eu quero começar falando com você do que é teologia. Tem muita gente que fica em dúvida sobre a questão da teologia. Tem gente que nem acredita muito na questão da teologia, acha até que não é preciso sequer nós estudarmos a teologia. Tem até alguns irmãos pentecostais que são praticamente contra a questão do estudo teológico. Nós tivemos muitos e muitos problemas na nossa denominação Assembleia de Deus no início, sobre a questão dos seminários, das escolas teológicas que foram sendo criadas. Alguns pastores foram a favor, outros foram contra, mas o importante é que a teologia hoje está aí aberto para todos, então todos podem estudar a teologia. E é bom você se conscientizar que teologia é algo que nós fazemos todos os dias. Desde o momento que nós cremos em um Deus vivo, em um Deus verdadeiro, nós vivemos e praticamos a teologia. Então, o que é teologia? Veja aqui que no estudo, aqui está a teologia, é o estudo da existência de Deus. Então você vai estudar a respeito de Deus, porque a teologia ela estuda definitivamente a respeito da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como a sua relação com o mundo e com os homens. Então você vai aprender na teologia a respeito da existência de Deus, sobre o conhecimento a respeito de Deus. Você vai passar a conhecer um pouco mais a respeito de Deus. Então, a palavra teologia ela é tirada do grego theos, que quer dizer Deus. Esse termo é usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. E logos, que quer dizer palavra, que revela, por extensão, logia, que é o estudo. Então, o que é teologia? Estudo
a respeito de Deus. Você vai estudar a respeito de Deus na teologia. A teologia, ela estuda as religiões num contexto histórico. Tudo que você precisa entender do contexto histórico das religiões, o que as várias religiões pensam, porque quando se fala de divindade, você sabe que divindade é espalhada entre as religiões. Cada religião tem crer em um aspecto de alguma divindade. Nós, cristãos, cremos num Deus soberano, num Deus criador de todas as coisas, mas tem algumas religiões que têm os supostos deuses, mas eles creem em um tipo de divindade, pesquisando e interpretando os fenômenos das tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia e na sociologia. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque para entendermos a respeito de Deus, nós precisamos entender a respeito da doutrina, do dogma, da moral e da influência nas diversas áreas de conhecimento a respeito da divindade. Então, o conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego através de Platão, no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária própria da poesia feita aos seus contemporâneos. Então você encontra pela primeira vez a palavra teologia dentro de um pensamento grego. Então é aí que vem a questão da teologia, da filosofia, daquilo que nós procuramos conhecer, do aspecto a respeito da divindade. Mas como o texto que estudamos, a teologia que estudamos é uma teologia que ela vem da parte bíblica. Nós não usamos a teologia na parte filosófica, nós usamos a teologia pelo conceito da Bíblia Sagrada. Então, encontra-se expressa basicamente em 4 seções. Então, são 4 seções diferentes da questão da teologia. Nós vamos encontrar, primeiro, teologia sistemática, vamos encontrar teologia bíblica, teologia exegética, teologia prática e teologia histórica. A teologia sistemática, ela é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Então, ela é um fato de uma organização das doutrinas. Por exemplo, na teologia sistemática, você vai vir por uma sequência, estudar a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do Espírito Santo, a respeito do pecado, a respeito dos anjos, a respeito da escatologia bíblica e a respeito da igreja e muitas outras coisas. Você vai entrar na questão da teologia sistemática. Então, a base da teologia sistemática é literalmente a Bíblia ou as Sagradas Escrituras. Os resultados da teologia bíblica e da teologia histórica sistematiza as diversas informações obtidas de forma que seja compreensíveis e também útil no processo de edificação
e aperfeiçoamento de pessoas nas diversas comunidades de fé. Então, você vai encontrar, da base da teologia sistemática, você vai encontrar também a teologia bíblica e a teologia histórica. Então, a teologia bíblica estuda a Bíblia e organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética, que usa técnica como a exegese para interpretar a Bíblia. Então, é diferente essa questão da exegese para a hermenêutica. A hermenêutica ela é um pouquinho mais detalhista com respeito à interpretação de texto, porque é uma interpretação de cada texto com seu contexto. A questão da exegética ela é diferente porque ela traz em si várias divisões na área de estudo, como a finalidade de estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade desde a sua queda e vai passando pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a exegese bíblica ela traz algumas divisões na área do estudo. A questão de que a hermenêutica ela é interpretada no seu texto original, com as línguas originais, trazendo sempre um contexto de cada texto que nós estudamos. A teologia bíblica, ao contrário da teologia sistemática, é indutiva, isto é, a partir da pesquisa exegética, faz afirmações, ou seja, parte do específico para geral. De modo geral, a teologia bíblica parte da exegese de textos bíblicos como afirmação primeira, daí elaborando afirmações decorrentes. Então, isso daí, o interessante é que a teologia bíblica, ela te induz a pesquisar e trazer certas afirmações interpretativas dos textos da própria Bíblia. Te ajuda a você interpretar os textos que você busca, que você está lendo de uma forma decorrente, de uma forma afirmativa, de uma forma indutiva. A teologia bíblica ainda divide-se em seguinte: teologia bíblica do Antigo Testamento. Nesta parte, os teólogos bíblicos dão especial ênfase às profecias e indícios revelados no Antigo Testamento, relativo à vinda e à missão de Jesus Cristo, o Messias. Teologia bíblica do Novo Testamento. Então, a teologia do Antigo Testamento, você, quando vai estudar a teologia bíblica, você vai buscar um conhecimento principalmente da área profética. Quando eu falo da área profética, eu não estou falando meramente da questão escatológica, mas das profecias, tanto contida pela voz dos profetas para o seu tempo, como as profecias de modo geral que se referem à pessoa de Jesus Cristo. A teologia exegética, ou simplesmente exegética, é a área da teologia que procura estudar e interpretar os livros sagrados como a Bíblia. E também você pode, aí, para os muçulmanos, procura interpretar o Alcorão, como outros livros, o livro de Mórmon. É a questão de uma interpretação dos livros através da exegese. A palavra exegética vem da palavra grega ekeugemai, que quer dizer penso, saco, extrai.
A teologia exegética tem como finalidade estabelecer um estudo sistemático dos livros sagrados, utilizando o conhecimento das línguas originais em que foram escritos, como o hebraico e o grego antigo, ou o grego koiné, como você possa dizer. Então, isso é muito importante para você entender um pouquinho da exegética na teologia. Você precisa conhecer, nem que seja de forma básica, a questão da língua original. É lógico que você que está aí, alguns até já conhecem, mas outros ainda nunca ouviram sequer falar das línguas originais, que é o hebraico e o grego, que são as línguas originais da Bíblia. Tem alguns textos também no aramaico, mas a maioria da Bíblia você vai encontrar o hebraico e o grego antigo. E aí, por último, a teologia prática, ela refere-se à aplicação prática da teologia na vida cotidiana. Isso quer dizer que aí você vai praticar a questão da teologia. Você lembra que eu falei que todo cristão, todos aqueles que buscam o conhecimento, que buscam conhecer a Deus, estão praticando de alguma forma a teologia. Se você crer em Deus, se você busca a Deus, se você ora a Deus, se você procura conhecer Deus, você está praticando a teologia. Segundo o teólogo cristão Richard Osmer, a teologia prática parte do quadro de questões-chave que se desdobram em 4 tarefas. Primeiro, o que está acontecendo, tarefa empírico ou descritiva. Segundo, por que está acontecendo, tarefa interpretativa. Terceiro, o que deve acontecer, tarefa normativa. E 4, como devemos responder, tarefa programática. Então, isso é muito interessante. Isso aí é uma questão mais da questão de você procurar conhecer a teologia de uma forma acadêmica. E como esse vídeo ele não tem, assim, eu não tenho o interesse de passar a teologia para você de uma forma acadêmica, mas de uma forma simples, para que você entenda basicamente o que é a teologia. Isso aqui apenas são 4 tarefas que você precisa entender para compreender a teologia. E por último aqui, a teologia histórica. É o estudo da história da doutrina cristã. Então aí você vai ver que a teologia ela abrange também a questão da história. Você, para começar a buscar conhecimento da teologia, você precisa conhecer a história da doutrina que você faz parte. O que é a doutrina? Doutrina é ensino cristão. Então, nós descreve a divisão da disciplina teológica em busca de entender e delinear como a igreja interpretou as escrituras e desenvolveu a doutrina ao longo da sua história. Você vai aprender na teologia histórica como essas doutrinas elas se desenvolveram no decorrer da história e chegou até nós. Nós temos uma questão de entendermos o que é a doutrina. Nós falamos de doutrina, mas como é que foi desenvolvida essa doutrina? Nós vamos buscar na questão da história. Então, como começou isso? Você vai entender que desde o tempo dos apóstolos até o presente, a dupla função da teologia histórica é mostrar a origem e o desenvolvimento das crenças mantidas nos dias atuais e ajudar os teólogos contemporâneos, isso quer dizer os teólogos da época que nós estamos vivendo,
os teólogos do presente, de agora, porque quando se fala da questão de contemporâneo, está falando daqueles que vivem ainda, que são teólogos, mas vivem e ainda de fazer a teologia. Existe uma grande diferença entre você estudar a teologia e você fazer teologia. Nós tínhamos aqui, há poucos tempos, perdemos um dos grandes teólogos da nossa denominação, que era o reverendo Paulo César Lima, que aquele ali era um homem fora de sério na questão da teologia. Então ele não era simplesmente um teólogo de apresentar uma teologia, mas de criar a teologia, de mostrar dentro da teologia o que ela pode nos oferecer. Então você tem que procurar dentro da teologia o que ela pode oferecer para você. Você tem que buscar entender que o desenvolvimento da teologia, da doutrina no decorrer da história, ela vem de homens que criaram, que estudaram, mas que além de estudar, eles trouxeram novas etapas, novos horizontes para a visão da teologia. E isso também acontece no tempo de hoje com os teólogos contemporâneos, né? Para a identificar também que existe erros teológicos do passado que deve ser evitado nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, no passado alguns teólogos erraram em formas interpretativas, a qual os teólogos atuais estão em desenvolvimento e mostrando que precisam acertar algumas coisas a respeito da teologia. Bem, vamos começar a falar de Deus. Como o estudo é de teologia, a teologia começa falando de Deus. E quem é Deus para você? Deus é o Criador de todas as coisas. Ou como diz lá no primeiro versículo da Bíblia, Deus criou os céus e a terra. Então, de alguma forma, quando se fala de Deus, se fala de um conceito de ser supremo, de alguém que é soberano, que está acima de todas as coisas. Então, está presente em diversas religiões. Então, Deus é tratado em muitas religiões diferentes. Por exemplo, Deus é reconhecido pelos monoteístas, são aqueles que creem num único Deus, que são no nosso caso, que nós cremos que existe apenas um Deus que é criador de todas as coisas. Tem os enoteístas e tem os politeístas que creem em várias divindades, como foi o caso dos egípcios, de algumas outras religiões, de alguns outros povos que não criam na questão do monoteísmo num Deus único, sendo geralmente definido como o Espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. O conceito de Deus, conforme descrito pelos teólogos, geralmente inclui os atributos. Quando se fala de atributos, está falando dos atributos da onisciência, que se fala que ele tem todo o conhecimento, ele sabe todas as coisas, toda a ciência pertence a ele. A onipotência, que é o seu poder sem limite, o poder ilimitado. Não existe limite para o poder soberano de Deus. A onipresença, que diz que ele, por ser Deus, está presente em todos os lugares. Não há como se esconder dele, não há como se esconder da presença dele. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Quando se fala disso, a simplicidade divina é a existência eterna e necessária. Muitos teólogos também descrevem Deus como sendo
onibenevolente, que quer dizer perfeitamente bom e amoroso. Então, a gente pega aquela parte que diz que Deus, ele é amor, ele é amoroso para com a sua criação, é amoroso para com o homem, e não há nenhuma dúvida do amor de Deus. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Se Deus amou o mundo, isso quer dizer que ele amou toda a humanidade, aqueles que ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus amou ao ponto de mandar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, quer dizer, não tenha uma morte eterna, não seja perdido, mas que viva para sempre. Deus foi concebido como pessoal ou impessoal. No pensamento monoteísta, Deus é o ser supremo e principal foco da fé. Isso quer dizer que Deus, quem crê no Deus único, ele é o principal foco da nossa fé. O foco da nossa fé é crer que Deus existe, que Deus está conosco, que está perto de cada um de nós. No teísmo, Deus é criador e sustentador do universo, enquanto no deísmo, Deus é o criador, mas não o sustentador do universo. No panteísmo, o que é o panteísmo? Deus é o próprio universo, porque se refere em Deus como a questão natural, da natureza, das coisas que existem no mundo que representam Deus. Agora, quando se fala do ateísmo, eles querem dizer que Deus não existe. Eles querem ter uma teoria contra a existência, oposto à existência de Deus, enquanto é considerado incognoscível no contexto do agnosticismo. Deus também foi concebido como a fonte de todas as obrigações morais. Então, muitos filósofos notáveis desenvolveram argumentos a favor e também argumentos contra a existência de Deus. Então, se você vai estudar sobre Deus, você crer em Deus, você vai estudar a favor de crer que existe Deus. Mas tem pessoas que usam a questão da teologia para também provar que Deus não existe. Eles querem ir contra a questão da existência de Deus. Então vamos falar da existência de Deus. Vamos falar da existência de Deus. Argumentos contra e a favor da existência de Deus têm sido propostos por filósofos, teólogos, cientistas e outros pensadores ao longo da história. Em termos filosóficos, tais argumentos envolvem principalmente a epistemologia ou a ontologia. Os argumentos para a existência de Deus normalmente incluem questões da metafísica, empírica, antropológica, epistemológicas ou subjetivas. Os que acreditam na existência de Deus, os que acreditam na existência de uma ou mais divindades são chamados de teístas. Os que rejeitam a existência de deuses são chamados ateus. Quer dizer, o ateu, ele nega definitivamente a existência de qualquer Deus. Ele não está negando só a existência do Deus verdadeiro, ele está negando a existência dos vários deuses que os homens criaram. Então, é natural que, por eles negarem a existência dos outros deuses, eles também querem tentar negar a existência do Deus verdadeiro. E é isso que eles não conseguem, porque a Bíblia, ela não veio, a Sagrada Escritura, ela não veio para provar que Deus existe.
ela não tem esse objetivo, até porque dentro dela Deus já está revelado, Deus se revelou através das Escrituras e já mostra que Ele é Deus através das Escrituras. Não há preciso uma prova ou um argumento físico ou de qualquer DNA para provar que Deus existe, porque Deus existe não só pela questão da nossa fé. Nós cremos em Deus pela fé, mas cremos que Deus existe por tudo aquilo que Ele já fez e continua fazendo pela humanidade. Epistemologia do grego, ela traz o conhecimento de certa ciência, logos, discurso ou estudo. Em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que ocupa do conhecimento científico. Então, nós não vamos conseguir provar a existência de Deus pelo conhecimento científico. Por mais que a ciência ela lute para provar que Deus não existe e também provar que Deus existe, nós não vamos encontrar o conhecimento de Deus, a existência de Deus dentro da ciência. Então é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências com finalidade de determinar seus fundamentos lógicos. Então nós não vamos provar que Deus existe nem pelo conhecimento científico e nem pela lógica humana, porque a lógica humana não vai provar a existência de Deus. Deus vai se revelar através das Escrituras, através da fé, através daquilo que nós cremos e nós acreditamos. Então, nós cremos em Deus, nós cremos que Ele existe pela fé, mas não pela questão da lógica ou da ciência, porque seria uma perda de tempo eu tentar descobrir um DNA de Deus, um universo a respeito de Deus, querer em algum ponto achar uma prova que Deus realmente existe ou deixa de existir. Nós cremos que Deus existe porque a palavra revelativa de Deus nos mostra que Ele se revelou a nós, ser humano. Então, seu valor e a sua importância objetiva em uma acepção mais restrita, a epistemologia pode ser identificada com a filosofia da ciência. Então, crença, no discurso comum, é uma declaração da verdade, é uma típica expressão de fé ou confiança em uma pessoa. Então, nós cremos em Deus. Então, se cremos em Deus, nós temos uma crença pessoal em Deus. Nós confiamos em uma pessoa e essa pessoa é Deus num poder ou em uma entidade. Então, você crê no Deus Criador de todas as coisas, como você também pode acreditar em outras coisas que não seja Deus. Mas nós cremos porque a crença é um discurso comum e é uma declaração da verdade, que inclui visões tradicionais. A epistemologia se preocupa com o que acreditamos. Isso inclui a verdade e tudo que nós aceitamos para nós mesmos como verdade. Então, se você crer em Deus como uma verdade absoluta, então você está colocando, está crendo que Deus existe. E se Deus existe, é uma verdade que não pode ser revogada. Deus, Ele é Criador e Deus, Ele é eterno. Ontologia, quer dizer, é o discurso lógico no conjunto de ciência do ser. É a parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos
entes. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres objeto do seu estudo. A aparição do termo data do século XVII e corresponde à divisão que Christian Hoff realizou quanto à metafísica, seccionando-se a metafísica geral, ontologia e as especiais cosmologia racional e a psicologia racional e a teologia racional, embora haja uma especificação quanto ao uso do termo a filosofia. Contemporânea entende que a metafísica e ontologia são, na maior parte das vezes, sinônimos, muito embora a metafísica seja um estudo a ser dos seus princípios gerais, e primeiro, sendo, portanto, mais amplo que os escopos. Então vamos à origem do conceito. O conceito da ontologia originou-se na Grécia Antiga, tendo ocupado mentes de Platão, Aristóteles, Parmênides e o mais antigo registro da palavra ontologia é o latino ontologia, que surgiu em 1606 no trabalho da escolástica de Jacob Loard. Em 1613, Rolf Korkel. Nós podemos pegar aqui a questão de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, em sua obra de Suma Teológica, defende que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. O que, fazendo apenas o uso da luz natural, a razão a partir das coisas criadas, pelas 5 provas de Tomás de Aquino, também chamada de 5 vias de Tomás de Aquino. A defesa pela existência de Deus acontece por meio da razão e sem recorrência a argumentos de natureza dogmática. Para isto, propõe 5 vias de demonstrações da natureza, inclusivemente filosófico e metafísica. Bem, hoje nós vamos ficar apenas nessa parte e até a nossa próxima aula. Se você quiser acompanhar, essa aula vai estar posta ali no nosso canal do YouTube. Você pode rever essa aula, você pode ler todos esses argumentos e você pode também mandar para nós a sua dúvida a respeito dessa matéria. Então, aqui tem sido rápido. Por quê? Porque nós não queremos fazer um vídeo muito longo. Então, hoje foi a parte 2 da introdução, mas começamos também a falar um pouco da existência de Deus. Na próxima aula nós continuaremos falando da existência de Deus, vamos falar sobre o panteísmo, vamos falar sobre vários tipos, o politeísmo, sobre o agnosticismo, o que eles pensam a respeito de Deus. Então vamos continuar estudando e até a nossa próxima aula.